Fala galera do mundo dos musicais, aqui é o Igor Valentini e a gente tá aqui no Teatro Opus em São Paulo para cobrir a coletiva de imprensa do musical O Castelo Rá-Tim-Bum, que estreia sábado agora já. Você é nosso convidado especial para acompanhar, falar um pouquinho com os atores, com a equipe criativa desse musical, que nunca assistiu um episódio, pelo menos, do Castelo Rá-Tim-Bum na TV Cultura quando era criança. Juliano, você é o autor do texto original, né, do musical. Apesar da série já ter vários capítulos, o musical é um texto totalmente novo, né? Ninguém nunca assistiu essa história, ninguém conhece. Uma história totalmente nova. Conta um pouquinho pra gente dessa história, sem dar spoiler, né? Não posso dar muito spoiler da peça, mas eu posso falar de como a gente criou, né? Eu tive que assistir todos os 90 episódios, o especial de Natal e o filme. E aí peguei todo esse material e aí mixei e assim, entendi, e a partir dele eu criei uma história nova pro musical. É uma história nova que a gente criou pra cá, contextualizando pra agora, trazendo os conflitos atuais que a gente está discutindo, falando sobre diversidade, sobre empoderamento feminino, sobre tudo isso. Fez parte da minha infância o Castelo, então tinha muito essa referência, assim, eu via muitos episódios. Então eu fui mais por uma parte corporal, assim, que ele tem dos dedos, assim, que é muito específico, assim. Mas o resto também me senti um pouco livre para criar, assim, por essa história, que é uma história original que foi criada. Então eu me senti mais à vontade de entender a minha voz, como seria. E é tanta coisa que a gente veste assim em cima que, de uma certa maneira, a gente vai entendendo com o próprio figurino, assim, conforme ele vai entrando, assim, como que vai criando esse personagem. Paulo, você é o compositor das músicas do espetáculo, né? E são todas originais ou não? Então, tem algumas canções originais, mas tem também canções da série. Aquelas né? Clássicas que todo mundo conhece. Não pode faltar, né? Imagina fazer sem um bumbo, não tem como. E como que foi? De onde que você partiu para poder compor as músicas, né? Então, primeira coisa, eu sou, assim, daqueles fãs alucinados de Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? Tipo, top 3 de infantil na infância. Primeiro veio aquela coisa afetiva, né? Então acho que tudo que eu tentei colocar foi mais nesse sentido, do que a série significou pra mim, de qual a sensação que me causava. Eu tentei fazer isso musicalmente, né? Roberto, você faz Unido, né? E como que foi você fazer a concepção desse personagem, que ele é uma criança de 300 anos, mas ainda é uma criança? Sim. Né? Da onde que você partiu pra isso? Eu tentei não me censurar, de achar que podia virar uma caricatura de uma criança. Aí eu tentei exagerar os meus momentos de muita alegria, é muito tudo. Criança é muito assim, né? Ela tá chorando e você dá um pirulito, ela esqueceu. Então eu fiquei tentando brincar com essa chavinha da bipolaridade que a gente brincou do Nino, de muito feliz e muito triste, ele é muito tudo, né? Ele é muito ansioso nos gestos, ele é muito, muito feliz, muita energia. Tão fabuloso, maravilhoso, fenomenal. A série tinha um trabalho corporal dos atores muito elaborado. Não só os atores humanos, né, assim, que não trabalhavam com boneco, os bonecos também, né, para você fazer um boneco não é só lá aquela manipulação, seja ela como for, a técnica de manipulação, mas o seu corpo inteiro se envolve com aquilo ali, junto com a sua voz que vai produzir aquilo ali. Então tinha esse trabalho complexo de corpo. E os personagens humanos, que eles têm uma partitura, né? Tem um gestual que identifica cada um. A Caipora tem aquela coisa do giro, ela tem umas mãos. A Penélope tem essa coisa um pouco da curiosidade dela, né? Desse tino jornalístico, assim. Então tem essa coisa, isso tudo vem muito pro corpo. E como ela se comporta, ela é toda rosa, tal. O Nino, as crianças, enfim. Então isso tudo serviu de um material de pesquisa imenso pra gente juntar nessa química toda e compor as coreografias do Castelo. Sempre é um desafio. Primeiro porque todos os personagens do Castelo, assim, eles têm uma característica já definida pelos grandes atores que fizeram na série, né? No meu caso, no caso do Dr. Vitor, é o Sérgio Manberti, que dispensa apresentações, né? Que é um ator genial, maravilhoso, incrível. Então, assim, a gente tem algumas coisas que a gente fez questão de pegar, algum trejeito, alguma coisa, mas não tivemos a intenção de imitar. Primeiro que imitar é muito complicado, né? Imitar deixa para os imitadores. Eu acho que eles fazem isso muito bem. Então a gente fez a nossa roupagem para os personagens que já existiam, né? É uma emoção, né? Porque eu também, embora eu já era adulta quando estreou,
Sim, eu já era adulta e mesmo assim eu assisti, eu adorava. Então, é uma emoção e também é uma responsabilidade. Principalmente no meu caso, por exemplo, que foi a Rose Campos que criou, né? Assim, Morgana dela é linda, é icônica e a Rosi é uma atriz maravilhosa, então é uma responsabilidade. O que eu procurei fazer também é não imitar, deixa a Morgana dela e eu faço a minha porque é tão bonita dela, não faria sentido nenhum eu tentar imitar e tal. Embora eu ache que a essência está toda lá. Se daqui 20 anos fizerem uma outra montagem de peça ou de musical e outro elenco fizer, vai estar a essência vai estar lá porque o Castelo virou um clássico, né? A ideia surgiu, na verdade, 5 anos atrás, dentro da Foract, com o Ricardo Marques, que é o outro diretor artístico, e a partir daí a gente começou a ideia, então, de trazer para os palcos o Castelo Rá-Tim-Bum. Na mesma época, a gente também partiu da ideia com a criação de um espetáculo musical do Menino Maluquinho. Então, na época, a gente adaptou o Menino Maluquinho para os palcos, na linguagem do teatro musical, criando músicas novas. Também com o Juliano Marciano, que é o autor, e o Paulo Canha, que é das músicas, em mesma equipe. E aí, desde então, veio o desafio do Castelo Rá-Tim-Bum. Nesses 5 anos, a gente fez toda a criação do que a gente queria falar sobre isso, a criação da história, a criação do texto, a criação das músicas, entender o que a gente queria trazer para os palcos e que história que a gente queria contar, já que não ia ser nenhuma história de nenhum episódio, uma história inédita. Então, esse foi o maior desafio de todos no começo. Claro que o maior desafio depois passa a ser entender a adaptação de tudo, a adaptação de cenário, de figurino, a escolha com detalhe do elenco, entender como que a gente vai traduzir isso para os palcos. Sensacional, gente. Tá maravilhoso. Tem que vir conferir, tem que vir aqui conferir, porque tá realmente muito bacana. Tem essa coisa de viver a experiência do que é o Castelo Rá-Tim-Bum, de estar imerso nesse universo, de ver isso numa outra linguagem e com as músicas que são demais, as coreografias são demais, toda a encenação, os personagens, é uma delícia. Tem que conferir, porque o resultado tá muito bacana. Gente, Teatro Opus de sábado e domingo tem 2 sessões, às 11 e às 16. Vem porque tá incrível. Eu prometo que quem era fã do Castelo vai continuar fã e quem não era vai se encantar.